Então, o texto é em Lucas, Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 8. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Hoje eu quero só esclarecer na introdução desse sermão, parte da introdução desse sermão, o texto, todos os textos bíblicos enfocam em Deus, sua pessoa e sua ação. Toda a narrativa bíblica, a personagem principal é Deus. É o que Ele está fazendo. Nesse sermão, nós não vamos focar tanto no que Jesus está fazendo. Nós vamos direcionar o nosso olhar, claro, o tema central, a mensagem mais importante é aquilo que Jesus está fazendo nessas duas narrativas. Mas o nosso olhar é como se nós estivéssemos assistindo um filme. Geralmente no filme tem os protagonistas e aqueles que são coadjuvantes. Nós não damos muita atenção aos coadjuvantes. Os figurantes nem pensar, porque figurante só está preenchendo espaço. Eles não falam, apenas estão no meio da multidão. Mas hoje nós não vamos olhar tanto para o protagonista, que é Cristo. Nós vamos olhar para um coadjuvante, que é esse pai desesperado. Então, o nosso olhar estará nesse pai, mas lembrando que a mensagem central, principal, é Cristo e o que Ele está fazendo. Nós vamos apenas dar um enfoque diferente essa manhã. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40, eu farei a leitura, e os irmãos irão acompanhar atentamente suas Bíblias. Eu vou ler, inclusive, a passagem que está paralela a essa situação de Jairo. Lucas 8, 40, nos diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e apranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Um pai maravilhado com Cristo. Essa é a nossa temática essa manhã. Um pai maravilhado com o Senhor. Antes de entrarmos no nosso conteúdo de sermão, nós queremos, de fato, parabenizar a todos os pais
da nossa igreja. E até os pais que não estão diretamente vinculados à nossa igreja. Muitos filhos aqui. Então nós queremos parabenizar a todos e reconhecer especialmente o esforço daqueles pais que têm se dedicado à paternidade bíblica, criando seus filhos na correção e na admoestação do Senhor. Isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. A criança já vem programada para pirraça, a criança já vem programada para dar problema. E os pais são esse tipo de elemento que irá corrigir isso. E nós sabemos que é uma tarefa árdua, extremamente difícil. Cada filho tem boas e más lembranças de seus pais. Alguns pais, de fato, foram muito bons e muito amorosos, muito próximos de seus filhos. Quando eu me recordo do meu relacionamento com meu pai, o meu relacionamento com meu pai mudou ao longo dos anos. Meu pai é um pai raiz brasileiro. Foi um pai raiz brasileiro. Aquele pai duro. As correções eram gratuitas, abundantes. Às vezes nós não entendíamos o que estava acontecendo, o cinto vinha. Meu pai era assim. Ele não perdia uma surra. Não perdia mesmo. Às vezes nós vemos alguns pais ameaçando os filhos. Você vai levar uma surra. E não cumpre a sua promessa e cai no descrédito. Meu pai não era assim, não. Nós fazíamos de tudo para ele não fazer esse tipo de promessa para a gente. Porque se ele fizesse, pode ter certeza que ia acontecer. Então, meu pai era esse pai raiz. Eu me lembro que na infância nós não fomos tão próximos. Na adolescência também não. Mas na fase adulta o meu pai se tornou meu melhor amigo. Engraçado isso. Ele se tornou meu melhor amigo. Os conselhos que eu não valorizava do meu pai na minha adolescência foram os conselhos que na minha fase adulta eu dei mais valor. Então esse relacionamento mudou com o passar dos anos. Mas tem filhos que não têm boas lembranças de seus pais. Nem na infância e nem na fase adulta. Outros pais, alguns pais foram bons, amorosos, mas outros pais foram violentos, abusivos, rudes, distantes da vida do lar. E Dia dos Pais é um dia de lembranças, que podem ser boas ou ruins. Para outros filhos, como eu, este dia é um dia de saudade, porque o pai já não está mais aqui. Deus já o levou. Então é um dia de muitas lembranças boas, um dia assim que a gente fica com o coração mais sensível. É de alegria, mas ao mesmo tempo de boas lembranças e às vezes uma ponta de saudosismo, uma ponta de saudade. Mas a despeito de seu pai ter sido um bom ou um mau pai, é preciso ressaltar àqueles que sentem saudades também, da tristeza pelas memórias boas que têm de seus pais, que mesmo assim há um sentido especial nesse dia, mesmo que o pai não esteja aqui, mesmo que o pai não tenha sido tão bom. Este é o momento em que nós nos lembramos de um pai que sempre nos amou. Chama-nos a atenção que no Antigo Testamento, boa parte das expressões bíblicas direcionadas a Deus e o seu relacionamento amoroso com seus filhos está voltado para o sexo feminino. Eu vou dar um exemplo. Misericórdia. A palavra misericórdia significa literalmente a mãe que pega a criança e coloca para amamentar. Alimenta seu filho. E tem abundantes expressões no Antigo Testamento sobre o relacionamento de Deus com os seus filhos, com essa ênfase do relacionamento com a mãe e o filho. Mas a Bíblia não deixa de lado os homens. E às vezes nós temos a tendência de pensar em Deus como uma figura masculina. E no Novo Testamento isso fica bem ressaltado, em que Jesus se dirige a Deus Pai como Pai. E o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, diz que os filhos de Deus, os filhos adotados, clamam Abba Pai, que é um termo muito carinhoso e de relacionamento próximo com Deus. Eu não sei se os irmãos percebem, mas isso aponta para a importância dos pais terrenos. Eles deixarão marcas nas vidas de seus filhos, que de certa forma poderão inspirá-los ou não a buscarem mais a Deus nesse relacionamento com o Senhor.
Então, a despeito das experiências que nós tivemos nesta vida, nós temos um Pai que nunca nos abandonou, nós temos um Pai que tem trabalhado e operado ao nosso favor antes mesmo do nosso nascimento. E este Pai é o nosso Deus. Este é o nosso Pai. Então, meus irmãos, na introdução desse sermão eu quero deixar essas observações, né? Lembranças, homenagens, lembranças ruins, mas a despeito disso a mensagem maior é que nós temos um Pai celestial. O Dia dos Pais foi oficializado nos Estados Unidos no 3º domingo de junho desde 1966. Em períodos mais remotos as pessoas comemoravam o Dia dos Pais. Mas ele foi oficializado, colocado no calendário como um dia de homenagens no 3º domingo de junho de 1966. E essa manhã nós vamos meditar nas características de um pai maravilhado com Jesus. A primeira característica é que um pai maravilhado com Jesus está sempre aos pés do Redentor. Verso 41. Nos diz que eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa. Jairo tinha filha única, de 12 anos. O texto bíblico nos fala no verso 42 que essa jovem estava à beira da morte. Sua linhagem, irmãos, em outras palavras, estava se extinguindo. Não era tão somente a perca da filha, o que já era um choque imenso. Quem já perdeu filhos ou coisa assim, ou acompanhou pessoas que perderam filhos, sabem que a dor é quase que incurável, é uma ferida aberta que precisa ser tratada constantemente pelo Senhor. Mas havia um costume naqueles dias que a linhagem deveria seguir. É aquela velha preocupação que nós temos: o que será da vida depois que eu partir? O que será daquilo que eu construí, daquilo que eu estou construindo depois que eu for embora deste mundo? O que será da igreja que eu participo? O que será dos meus filhos? O que será dos meus netos? O que será dos meus bisnetos? E talvez tenha gente aqui que tenha tataraneto. E há essa preocupação. Então Jairo tinha uma posição importante e ele tinha preocupação com o que iria se suceder depois da sua morte. Era uma preocupação generalizada. A menina se tornava mulher aos 12 anos. Maria, mãe de Jesus, muito provavelmente ficou grávida entre 11 e 12 anos. Não se escandalizem. Mas isso era o costume da época. Na primeira menstruação, a moça já era encaminhada para o casamento. Não havia espera. Não havia casamento tardio. Ontem eu peguei um pedacinho da aula do reverendo Fábio. O reverendo Fábio tem umas sacadas interessantes. A Bíblia fala que nós temos que desfrutar e nos regozijar com a mulher da nossa mocidade, não com a mulher da nossa meia-idade. Hoje está meio assim, é meia-idade. Então, a menina já menstruava e já era encaminhada ao casamento. E veja, irmãos, que olhamos para essa jovem como uma flor que estava secando antes mesmo de desabrochar. Estava morrendo. Os recursos daquele pai não haviam sido suficientes para proporcionar saúde à sua filha. As aflições, meus irmãos, que muitas vezes passamos, elas têm de nos conduzir aos pés de Jesus. Foi isso que Jairo fez. E quem era Jairo? Jairo era chefe da sinagoga, um líder reconhecido, influente e considerado em toda a comunidade. Era uma pessoa afamada. Todos conheciam a Jairo. Não tinha como Jairo ir ao mercado sem ser reconhecido, sem cumprimentar umas 15 pessoas. Era impossível. Era responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade, porque as sinagogas geralmente ficavam no centro, nos dias de sábado. E durante a semana, porque nós funcionamos domingo, as sinagogas funcionavam aos sábados. E durante a semana, nas sinagogas funcionavam escolas para as crianças. Ele era diretor da escola, ou seja, conhecia os pais. E também tribunais sobre questões religiosas.
Então vejam que era um homem extremamente ocupado, atarefado, reconhecido, requisitado. Então, a essa altura, os escribas que frequentavam assiduamente as sinagogas já haviam se aliado com os fariseus e os herodianos para assassinar a Jesus. Eles já tinham o propósito de eliminar Jesus. E as sinagogas não estavam mais abrindo suas portas para que Jesus falasse, para que Jesus pregasse. Os irmãos estão percebendo o tanto de barreiras, o tanto de situações que Jairo teve de superar para estar aos pés de Jesus? Ele era alguém responsável pelos serviços religiosos que estavam se opondo a Jesus. Ele sofreria retaliações na sua sinagoga, mas a despeito disso tudo, Jairo se coloca aos pés do Senhor. Quando ele se prostra aos pés do Senhor, ele reconhece que estava diante de alguém que era maior do que ele. Porque o ato de se dobrar diante de alguém, de venerar alguém, você está reconhecendo que aquela pessoa está acima de você. Então Jairo reconhece que Jesus era mais poderoso do que ele, era mais importante do que ele, era mais poderoso e mais importante do que a amizade com escribas e fariseus, era mais importante do que os seus próprios recursos. Ele pediu humildemente e não exigiu nada de Jesus. Nada. Na verdade, o texto aqui nos fala, Lucas, pela sua narrativa, que Jairo se prostra aos pés do Senhor e diz: Senhor, vá até minha casa. Ele não pede ainda. Ele não externa a Jesus o que se passava. Aí Lucas dá a justificativa. Por que Jesus iria à casa de Jairo? Porque ele vai começar uma outra narrativa. Porque a filha de Jairo estava à beira da morte. Se Lucas não dissesse aqui, nós nem saberíamos o porquê. Então Jairo se coloca aos pés do Senhor de forma humilde. Ele não deu nenhuma carteirada. Ele não chegou diante de Jesus: olha, Jesus, você sabe quem eu sou? O Senhor sabe com quem está falando? Eu sou um homem importante. Inclusive, eu já abri as portas da minha sinagoga para o Senhor pregar lá. Ele não falou nada disso ao Senhor. Aos pés de Jesus, nada disso é importante. Nada disso. Então, irmãos, Jairo se coloca apenas como um pai desesperado pelo restabelecimento da saúde de sua filha. Um puritano inglês, John Bunn, escreveu que não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Cristo. Cair aos pés de Jesus é estar em pé. É isso que ele disse. Não há lugar mais alto do que aos pés do Senhor. E a fé daquele pai vem de um momento de sofrimento. Foi uma fé, se os irmãos observarem, ela foi fortemente testada até o momento da cura de sua filha, e foi uma fé fortemente encorajada pelo Senhor, amavelmente encorajada pelo Senhor. Talvez Jairo, quando essa mulher para Jesus ali, por isso Lucas é extraordinário na narrativa que ele faz. Ele poderia colocar a narrativa da mulher do fluxo de sangue antes, mas ele faz questão de dizer dessa agenda atarefada de Jesus, e talvez Jairo, no momento da cura dessa mulher, pudesse ficar mais ansioso ainda. Mas não, irmãos. Jairo foi seguindo com o Senhor. Então, a primeira lição de um pai maravilhado com Jesus é que ele está sempre aos pés do Senhor. A segunda lição é um pai que ora por seus filhos, pelas reais necessidades de seus filhos. E a indagação que eu quero fazer aqui, antes de entrarmos nas considerações textuais: como pai cristão, você tem orado pelos seus filhos? Eles são alvo das suas orações? No momento que você está diante de Deus, individualmente orando por eles? Nós percebemos atualmente que as mulheres têm essa preocupação, mulheres que perdem noites de sono, que fazem, eu não sou muito chegado a isso, né, e também não é muito bíblico, campanhas pelos seus filhos, mas na verdade nós temos que orar pelos filhos. A intercessão no verso 41,
né? E mais adiante Jairo pede sim por sua filha. Jairo não suplicou diretamente pela cura da filha, mas Jairo suplicou pela presença de Jesus na sua casa. Porque ele sabia que Jesus estando presente na sua casa, o livramento iria ser provido. Deus confere aos pais cristãos, aos homens, estou falando dos homens, uma responsabilidade sacerdotal intransferível. Intransferível. Cabe ao pai ensinar. Aos homens, eu estou falando para os homens. Tem um pastor que está despontando nacionalmente, é um homem de Deus, eu pretendo trazê-lo aqui da IPB, reverendo Felipe Fontes, é um pastor jovem, e ele contava que certo dia ele foi à escola de sua filha, foi chamado lá, e a escola virou para ele e agradeceu, né, porque ele tinha entregado uma filha extremamente educada e empenhada na escola, comportada, etc. Não é que ele está endeusando a filha dele deve ter problemas de pecado também, mas assim, era uma menina diferenciada, extremamente aplicada. E a escola estava agradecendo pela parceria na educação da filha dele. Aí ele virou para a diretora da escola, agradeceu pelos elogios à filha e disse: não, nós não temos parceria coisa nenhuma na educação da minha filha. A educação da minha filha é responsabilidade minha, não é responsabilidade da escola. Não existe parceria nisso daqui. É algo que Deus conferiu para eu fazer e não para a escola. A escola vai propiciar uma instrução para que ela tenha uma formação nas ciências regulares, gerais, e tenha a profissão. Mas a educação é responsabilidade minha, não existe parceria nisso. Não existe. É o conceito que se tem hoje de se delegar tudo que diz respeito aos filhos. Os pais não educam mais, eles delegam a escola para educar. A escola não educa. Quem educa são os pais. Então existe uma responsabilidade, irmão, sacerdotal, que é intransferível, não tem como delegar a terceiros. A educação dos filhos no caminho da justiça. E os pais têm de promover a presença de Jesus em suas casas, abrindo espaço para a leitura e reflexão do Evangelho, pelo diálogo aberto, informal, sobre Jesus e diversos temas, pela oração, pelo acolhimento de pessoas comprometidas com Jesus, pela abertura das portas de suas casas para as reuniões, uso de literaturas e filmes cristãos. Os pais têm que estar preocupados com isso. O que é que seu filho está vendo na internet? O que é que seu filho está vendo no celular? Quais são os seriados que o seu filho assiste? Os irmãos sabiam que um dos seriados da Netflix que tem se tornado não, é hostil ao Evangelho mesmo, isso tem que ser denunciado aqui, seriados que de repente aparecem casais homossexuais, não tem nada a ver com seriado, nada a ver, mas aparece como uma coisa normal. Os irmãos sabiam que um dos seriados mais assistidos atualmente chama-se Lúcifer? E tem um outro seriado chamado La Casa de Papel, que na verdade é um grupo de assaltantes em que as pessoas torcem para que eles se deem bem. É isso que seus filhos estão assistindo. Então os pais têm de se empenhar ao máximo para que seus filhos tenham literaturas e filmes cristãos, para que a mente deles seja saturada com o ensino da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, falando de Jesus andando, tomando refeições, deitando, levantando, em todas as situações. É o aprendizado pela saturação da palavra de Deus no coração da criança. Inculcar. É como se você abrisse a cabeça do seu filho e colocasse o Evangelho nele. E se nós não fizermos isso, irmãos, a igreja não vai dar conta de fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Você que é adulto, você já foi pego nisso. Quem assiste seriado. Você às vezes está ali de bobeira, vou começar a ver esse seriado aqui.
De repente você assistiu 5 horas, sem parar. Você viu a primeira temporada, ficou aborrecido porque não tem a segunda. E você fica com a sua cabeça cheia daquele negócio. Imagine a criança que está aprendendo. Tudo ela está aprendendo, tudo é novidade. Então o pai tem essa missão. Esse homem chamou Jesus para a sua casa. Então, além de um pai aos pés de Jesus, um pai orando por sua filha ou por seus filhos, instruindo seus filhos, por fim, um pai maravilhado com Jesus, ele tem perseverança e ele recebe os estímulos de Deus na caminhada. Verso 42, aliás, 42 adiante até o 48, a probabilidade de Jairo perder Jesus na multidão, em meio à multidão, era altíssima. Altíssima, era muita gente. Mas Jairo ficou perseverante naquela jornada com Cristo até sua casa. Quando ele viu a grandeza do sofrimento daquela mulher, o tamanho do milagre que Jesus fez na vida daquela mulher, ele ficou estimulado pelo Senhor. Ele ficou motivado pelo Senhor. Então veja que perseverança e estímulos que vêm dele, do próprio Deus. E Jairo, no verso 49, é um verso chave aqui. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ou seja, as esperanças acabaram, tudo terminou. Meus irmãos, eu penso que aqui Jairo recebe a notícia mais dura da sua vida, mais difícil. Imagine você ter um filho doente, à beira da morte, os prognósticos não são bons, você sai para ir ao mercado, e quando você está com as compras no carro, você recebe uma ligação. Porque se tivesse telefone celular naqueles dias, ele receberia uma ligação. Seu filho morreu. Ele não resistiu e morreu. Essa, sem dúvida alguma, seria uma das notícias mais duras para todos nós. Nesse momento, irmãos, é difícil de imaginar como que ficou o coração de Jairo. Absolutamente aos pedaços. Eu, como pastor, muitas vezes quando os irmãos da igreja recebem notícias de falecimento de pessoas próximas, muito próximas, as pessoas me ligam. Eu não sei se alguém aqui já acompanhou pessoas que acabaram de perder um ente querido. A pessoa fica em estado de choque. Alguns choram, gritam, falam coisas que depois nem lembram. E Jairo estava nesse estado de sofrimento. Mas ele estava próximo a Jesus. Ele estava exatamente onde deveria estar. Toda a esperança da oração de Jairo tinha acabado. Porque nós não oramos pelos mortos. Mas vejam, irmãos, que mesmo nos piores momentos, Jairo não ficou sozinho, ainda que o mensageiro disse: deixa Jesus, fique sozinho, deixa Jesus, siga sozinho. Ele continuou ao lado do Senhor. E ele é estimulado pelas palavras de Jesus que vem em sequência no verso 50. Jesus ouviu a notícia e disse: não temas, crê somente e ela será salva. Essa palavra não temas, não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do que possa acontecer com os seus filhos. Algumas pessoas que eu converso às vezes dizem: olha, eu não vou ter filhos, porque esse mundo está horrível para criar filhos. Esse mundo está terrível. Eu não sei o que o meu filho vai se tornar. Eu não sei nem se o meu filho vai sobreviver. Eu não sei se o meu filho vai ser um cristão. E algumas pessoas imobilizadas pelo medo não têm filhos. Mas a palavra de Jesus àquele pai desesperado é: não temas. Nós não temos que ter medo, mas confiar completamente no Senhor. A segunda instrução é crer somente. É difícil até de acreditar que em alguns momentos basta que apenas creiamos. É difícil de acreditar nisso, né? Algumas instruções de Deus, às vezes para nós é muito difícil de crer.
quê? Porque são simples. Mas nós temos dificuldade de praticar isso na íntegra. De fato crer no Senhor numa situação de morte, por exemplo, que Jairo estava. Subentende-se pelo texto que ele creu, que o verso 51 nos fala que eles chegaram à casa de Jairo. E já havia todo o ofício fúnebre ali, todo o cortejo fúnebre. A terceira instrução de Cristo, e para mim essa daqui é a mais extraordinária, crê, aliás, não temas, crê e ela será salva. Essa é a promessa que Jesus dá. Essa é a promessa que nós, pais, temos de nos apegar. As palavras de Jesus a Jairo foram palavra de Deus, uma palavra soberana, amorosa, imutável, poderosa e viva. Então, envolvidos nos grandes dilemas familiares, nós precisamos crer somente no Senhor. Talvez muitos pais aqui essa manhã tenham filhos que ainda não são cristãos. Tenham filhos que estão distantes do caminho da cruz. Talvez muitos pais aqui essa manhã estão passando por problemas que sejam insolúveis pelas suas próprias forças. E aí é o momento de nós crermos somente no Senhor. Então eu quero concluir, irmãos, essa breve mensagem. Um pai maravilhado com Cristo é um pai que está aos pés do Senhor, é um pai que ora por sua família, instrui seus filhos no caminho da justiça, e é um pai perseverante e atento, submisso, à mercê dos estímulos de Deus. Um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje é a falta da figura paterna em casa. Com o avanço das uniões homoafetivas, eu não sei o que vai ser dessa geração amanhã. Então, um estudo recentemente realizado no norte da América sobre os efeitos de pais ausentes na sociedade americana, seja a ausência física, seja a ausência emocional, seja, enfim, às vezes o pai está lá fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Não se envolve com nada. E apontou os seguintes resultados chocantes: 550% de aumento dos crimes violentos. Filhos que não têm um referencial de honestidade, de firmeza, não são corrigidos. Então, o aumento assustador da violência. Aumento de 400% nos nascimentos ilegítimos, fora do casamento. Saiba, querido, que se há essas uniões homoafetivas e as pessoas estão optando por gestações independentes, é porque o referencial paterno está muito fraco. O homem não tem utilidade, não serve para nada. Consigo viver sem homem. É um dos motos do feminismo. E muitos homens têm se colocado nessa posição de inúteis. E os efeitos vêm na sequência. 200% de aumento da gravidez na adolescência. Isso acontece muito no Brasil ainda, com tanta informação. 300% de aumento no suicídio de adolescentes. Irmãos, isso daqui é um dado norte-americano e no Brasil tem crescido muito. Suicídio entre adolescentes. Pode ser também a ausência de um pai. Mais que 70% dos jovens em todas as instituições do Estado vêm de lares sem pai. Isso nos Estados Unidos. É muito alto, irmãos. Muito alto. Ou a mãe cria sozinha, o pai encontra o filho no McDonald's para comer aquele hambúrguer horroroso. Cansei de ver cenas assim. Pais que encontram seus filhos numa bancada de fast food, comem um lanche, não falam nada com o filho, não sabem nada do filho e entregam seus filhos às suas mães. Filhos que crescem sem pais. Então a triste verdade é que temos subestimado o papel importante que os pais desempenham na vida de suas famílias, na vida da nossa nação e finalmente na vida da igreja. Que Deus, na sua misericórdia, continue levantando homens
que assumam o seu papel. Homens que não recuam, que não retrocedem, assumem a liderança em casa, assumem a liderança na igreja, assumem a liderança na sociedade. Homens que sejam relevantes. Se meu filho se lembrar de mim quando eu morrer, pelo menos 50% de como eu me lembro do meu pai, eu já estarei realizado. Porque eu tive um pai de verdade. Então, eu acho que essa deve ser a nossa inspiração para que possamos prosseguir nessa missão que não é fácil, é uma missão difícil. É fácil se ocultar, é fácil virar um jacaré no sofá em casa, é fácil procurar outras coisas para fazer. Mas que Deus nos ajude a termos coragem e vivermos para a glória dele e sermos um exemplo de inspiração para os nossos filhos. Amém.